Investir começa nas finanças pessoais. Não adianta nada ficar olhando o mercado de ações se você não é capaz de fazer dinheiro e gastar menos do que você ganha. Eu me chamo Flávia, esse é meu canal Flávia Ricamente e sim, aqui falamos de mentalidade milionária, de governar seu dinheiro, de autorresponsabilidade com a sua grana, sem vitimismo, da construção do seu estilo de vida com mais liberdade, com mais escolhas e sonhos. Se isso é importante para você, deixa aqui seu curtir, porque isso também é importante para mim, e compartilhe com as pessoas que você também quer ajudar. Eu sempre falo que a gente é do tamanho daquilo que a gente compartilha. Então vamos falar de planejamento inteligente. Eu sempre conto aqui que eu migrei da consultoria de investimentos, da ponta final dessa pirâmide. Por que eu falo ponto final? Porque eu entendi que essa turma que eu ajudava era a minoria, para então ajudar a maioria, que são as pessoas que ainda nem falam de educação financeira, que tem zero prática de organização de dinheiro na sua vida. Eu entendi que era mais importante me dedicar para a base dessa pirâmide, para a base da educação financeira, de onde se inicia o problema. E quem sabe então levar essas pessoas da base da pirâmide a se tornarem investidor. E eu sempre me surpreendo, na verdade, eu fico até mais certa dessa transição que eu fiz, dessa missão, quando eu vejo as pessoas, por exemplo, que nunca investiram, que não têm sequer a vida financeira governada, equilibrada, e que me pedem para falar, por exemplo, de criptomoedas. Eu recebo muitas mensagens assim, não é que não tem que saber, que não pode aprender, não, pode ter mais conhecimento sim, mas se você não dominou ainda nem as suas receitas e as suas despesas, não criou um fluxo positivo que você ajuste o seu padrão, que todo mês você poupe algum valor, se você não iniciou sequer uma reserva de segurança, desculpa, você está interessado em fundos imobiliários, em coin, em bitcoins, você está se sabotando, ou para você sentir que está fazendo algo, que começou, ou para mostrar para você mesmo, ou para mostrar para os outros, para mostrar que você está se interessando e que está aprendendo, ou então você está querendo um atalho, um bilhete premiado. E a gente sabe que isso não existe. Então, como tudo na vida, existem microetapas, a serem cumpridas. Primeiro, organizar a vida financeira, fazer sobrar o dinheiro, entender seu fluxo, eliminar despesas, desinflar o seu orçamento, criar flexibilidade para você crescer, para crescer seus ativos. Enquanto isso, você faz um esforço paralelo para também eliminar os passivos. Depois disso é que vem aprender a investir pelo básico, pelo conservador, criar a sua reserva de segurança. Se você não é capaz de receber e gastar menos do que ganha, é impossível acumular patrimônio. Mas então, introduzido isso, eu tenho aqui algumas dicas poderosas para você iniciar esse fluxo da forma correta, para você acumular dinheiro da forma correta, tá? Olha só, a nossa vida, o estilo de vida de cada pessoa é diferente, As escolhas, as preferências, o próprio modelo de vida, por exemplo, se você é solteiro, você tem um estilo de vida. Se você é casado e tem filhos, o seu modelo de vida já é bem diferente. Tem uma coisa que é igual no conceito e na forma inteligente de lidar com isso e que pode ser útil para todos esses estilos de vida aí que nós falamos. Todos nós temos custos fixos e custos variáveis. Os custos fixos são aqueles que temos que pagar todo mês, não tem jeito, aconteça o que acontecer, esses custos vão existir na nossa vida. Por exemplo, se você mora de aluguel, tem que pagar aluguel todo mês, Se você mora em apartamento, já vem de brinde aí no kit, vem o condomínio. Todo mundo tem o custo fixo de energia, por exemplo, de água, isso não tem para onde correr. Os custos fixos, então, são aqueles que você tem sempre que cumprir. A sua alimentação, por exemplo, o seu supermercado, ele é fixo, Você precisa daquilo porque aquilo é básico. Claro que você pode gastar mais, gastar menos, remanejar, dependendo do seu esforço, do seu estilo de vida, de quanto você está disposto a pagar, Mas não tem como eliminar. A alimentação é essencial. Agora, já os custos variáveis são aqueles que oscilam dentro do mês e que mesmo que seja um valor mensal fixo, eles podem sim facilmente serem remanejados, podem ser suspensos como uma academia, como um plano de TV, uma assinatura, se não tiver carência, se não tiver fidelidade. Um grande problema que eu vejo, que eu tô trazendo isso, é que muita gente faz, assim,
Ah, eu já tenho uma renda X. Eu posso então ter um gasto mensal X, ou seja, aquele gasto quase lá comprometendo a renda toda desse tanto X. E aí se aproxima demais do total da renda. Fica aquela renda sufocada, é perigoso. Isso ameaça qualquer plano de longo prazo. Então eu falo isso, porque o ideal é você ter o mínimo possível de custos fixos, ou seja, enxugar ao máximo aquelas despesas básicas, aquelas despesas essenciais, aquelas que você não vai mesmo mexer, não tem como evitar, e procurar ter, por outro lado, mais custos variáveis. Por quê? Porque os custos variáveis, eles são manobráveis. Os custos fixos não, eles são engessados. Vou dar um exemplo mais drástico aqui, por exemplo, o financiamento de um imóvel de 30 anos. Quando você faz isso, você travou a sua vida, travou o seu planejamento por 30 anos, você casou com esse financiamento. Se você tenta manobrar, é complicado. Você dificilmente consegue a redução de uma taxa ou antecipar parcelas, né? Aquilo sufoca a sua renda. Se você tenta vender esse imóvel, se desfazer dele com mais urgência, talvez você vai fazer isso abaixo do preço, vai fazer perdendo dinheiro. Então isso engessa as suas possibilidades. Pensa assim, sabe quando você vai fazer uma baliza? Quando você para o carro numa vaga, aí tem duas vagas, né? Uma atrás e uma na frente. Aí você não cola no da frente, você deixa uma brecha, né? Porque se ele for manobrar ou se entrar um outro carro maior, tem uma área de manobra, tem um espaço ali para te dar um fôlego, uma margem ali de manobra, uma margem de segurança. Mesmo conceito esse da manobra das finanças. Quando você tem baixos custos fixos, você tem mais dinheiro para manobrar, você tem mais fôlego, aí você pode fazer mais escolhas com mais flexibilidade, principalmente em situações de crise, nas mudanças, na mudança de impacto, de renda, de mercado. Ou seja, você sabe, né? Nunca se sabe se algum outro carro vai parar atrás e na frente e vai te travar. Assim como na crise. Mas você deixando aquela brecha, aquela margem, aquele fôlego ali, você não se limita. E olha só, perceba como que às vezes nesse mesmo exemplo, como que você tem escala de flexibilidade. Eu falei, por exemplo, um aluguel, né? Um aluguel é algo fixo, te engessa. Mas é claro que um financiamento de 30 anos te aprisiona muito mais do que o aluguel. Porque o aluguel, pelo menos, você pode mudar, pode ir para algo mais barato, pode renegociar, mesmo que tenha um contrato, mesmo que tenha uma multa, você tenha essa possibilidade um pouco menos engessada. É rígido, é fixo, mas ainda é mais gerenciável, né? Então comece a observar isso na hora de fazer as suas escolhas. Os custos fixos você deve manter no menor nível possível e trabalhar muito bem os custos variáveis e semi-variáveis, e tem os semi-fixos também, né? Como eu falei de alimentação. Então, quando você for organizar as finanças, tenha em mente que deve ter menos custos fixos e mais custos variáveis, que são esses mais manobráveis, mais maleáveis, mais flexíveis, que não limitam, não engessam a sua vida, as suas possibilidades de mudança. Flexibilidade e capacidade de se adaptar conforme o momento te gera fôlego, te gera tranquilidade para não se amarrar com uma despesa mensal alta e tão inflada. Um condomínio alto, por exemplo, é uma escolha bem perigosa, né? Você não tem como abrir mão de pagar o condomínio, deixar de pagar. A energia não tem como cortar. Agora, a sua academia, o seu plano de TV, né? Isso em uma situação temporária de restrição, você pode sim cortar, você pode suspender. Então, fique atento a essa lógica. Mantenha suas finanças organizadas, com menos custos fixos e mais custos variáveis. A gente falou aqui já em outros vídeos, na metodologia dos potes, né, que os gastos básicos, aqueles gastos essenciais, eles não devem comprometer no máximo 55% da sua renda. E eu percebo que isso é raro de se ver, sabe? Tem gente que tem 90%, 100% da renda tomada de contas altas para pagar por um modelo de vida engessado, robusto, né? Aquele modelo pesado, com pouca flexibilidade. E aí fica sofrendo, sabe que tem que investir, mas não faz. Então o caminho certo é este, olha, primeiro equilibra, ajusta o seu padrão, para depois iniciar reservas e ter flexibilidade em momentos de crise, de instabilidade. Porque de um jeito ou de outro, a gente sabe que esses momentos eles vão surgir, eles sempre vêm, né?
E depois disso, bem costurado, bem amarradinho, aí você inicia a sua jornada como investidor, começando por produtos conservadores, tendo o seu colchão, sua reserva de segurança, depois sim ampliando sua carteira, diversificando para produtos que vão então acelerar os seus ganhos, acelerar no longo prazo a construção do seu patrimônio, sem atropelar essas fases. Construção de riqueza não é velocidade, é disciplina, constância e clareza do seu objetivo, de acordo com aquele modelo de vida que você criou, que cada um criou para você e para as pessoas envolvidas. Fica aí essa lógica que eu acho muito importante. Se fez sentido para você, não deixe de compartilhar, me ajude a multiplicar esse conceito. Até o próximo vídeo.